Bom dia, bom dia, bom dia, ciclistas da consciência! Como pode melhorar ainda mais? Bora começar mais um dia incrível! Lendo nosso livro A Coragem de Ser Imperfeito. Vamos esperar enquanto o Instagram avisa as pessoas que eu estou online. Enquanto isso, eu fixo aqui o nome do livro, porque tem gente nova chegando e querendo saber. E vamos começar a pedalar. Assim, ligar uma luzinha aqui pra gente tomar um cafezinho enquanto espero. E desejar que a gente faça um dia grandioso, glorioso, incrível. E quero começar com a frase do livro. Onde é que eu deixei o livro? Ops! Voltei! O livro A Coragem de Ser Imperfeito. E tem uma frase no início desse livro que vai ficar tatuada na minha memória, e acho que a gente tem que se falar todos os dias essa frase. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. Não importa o que eu fizer ou deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E independente do sentimento de vergonha, de medo que você esteja passando, você tem o seu valor. Reconheça isso. Então, em todos os lugares em que a gente cogitou de não reconhecer o quão valorosa nós somos e deixa que os outros interfira em quem a gente é, na nossa autoimagem. Vamos revogar, retratar, renunciar, destruir, descriar tudo isso? Sim! Então, deixa eu ver onde nós paramos ontem. Era teias e caixas, como as mulheres e homens vivenciam a vergonha e as teias das mulheres. Aqui. Vamos lá. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós mulheres fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Bom dia, bom dia, bom dia! Isso porque toda escolha tem consequências, ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Marilyn Fire descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são essas. Uau! Como pode melhorar? Olha as mensagens que nós recebemos desde pequenas. Seja perfeita, não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com a sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Gente, que porra é essa de perfeição? Primeira coisa, perfeição existe? Vamos parar com essas utopias e coisas que só são utilizadas para a gente idealizar uma tal alta performance que está sendo exigida de nós mesmos hoje? Perfeição? E nós, mulheres, somos mais cobradas por isso. Bom dia, bom dia, bom dia!
Chegando o povo português com tudo. Como pode melhorar? Olha isso. Vou falar dos homens também. Vi que meu irmão entrou aí. Tem um capítulo de homens. Chegou em um dia muito importante. Vamos lá. Não incomode ninguém nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Gente, dizer o que pensa e inevitavelmente os mimimi vão se magoar. Então, olha o quanto de implante tem de como nós mulheres devemos ser. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Gente, olha isso. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como uma megera insensível. E aí, como vocês têm sido vistas como histéricas ou como megera insensível? Vocês percebem o quanto a gente foi sendo rotulada, a gente foi implantada para caber, como eu digo, no potinho da bacia de modelar. Sai do pote, amor. Sai do pote. Não deixa que ninguém te molde, a não ser você. E quando você aprender e tiver consciência de que você, mesmo você, não precisa se moldar a quem você já foi, que a partir do espaço de consciência você pode escolher diferente e você pode mudar a todo dia. Você não cabe nem nos rótulos que você mente pra você mesma que é. Então vamos parar da síndrome de Gabriela, dos rótulos que a gente mesma se coloca, de dizer eu sou assim. Você não é assim. Você está assim. Ó, a Andressa dizendo magra. Andressa, eu tô no shape, preparando o corpo pro verão. O que mais é possível? E vamos lá, eu quero aqui, ó, me dar coraçãozinho, porque depois da Andressa dizer hashtag magra sim, tô no shape, barriga com gominhos, graças a essa pedalada maravilhosa. Trazer consciência pro mundo, contribuir e ainda emagrecer, o que mais eu podia querer, né? E vocês, eu não sei o que estão fazendo, que não compraram suas bicicletas. Teve umas 3 pessoas que compraram bicicleta e me mostraram. Gente, vamos correr atrás. Seu corpo é seu veículo. Eu quero ser uma vovó faceira, gostosa. Então vamos lá. Depois de todos esses rótulos que disseram pra gente, ela diz assim: em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina. Igual a ser simpática, perseguir um ideal de magreza. Ó, falamos da magreza, a energia já estava aí. Em todos os lugares em que a gente comprou o ponto de vista de que para ser feminina nós temos que ser magra, vamos revogar, retratar, renunciar, destruir, descriar tudo isso? Gente, você pode ser do jeito que você escolher. Eu escolho estar magra porque pra mim é associado ao que eu admiro, a eu me sentir leve, eu me sentir ágil. Mas isso não pode ser imposto. Veja o que funciona pra você e pro seu corpo. Esteja saudável. Então vamos lá.
perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Isso é o que responderam na pesquisa americana sobre ser feminina. Ou seja, bela, recatada e do lar. Vocês escolhem caber nesses rótulos? Eu não escolho. Eu não escolho nem caber nos rótulos que eu me colocava até ontem. Hoje eu escolho diferente. E eu tô aqui pra mostrar isso pra vocês, que vocês podem. Mas começa a partir das palavras. Se vocês olharem a minha bio aqui do Instagram, eu deletei. Porque eu não deixo que nada me defina. O que tava ali naquele dia que eu resolvi deletar não tava me representando. Hoje eu não sei. Mas parem de ser alguma coisa e estejam o que vocês querem. Tá bom, meus amores? Vamos de leitura e assim, ó. Tá muito parado hoje, só a Lu tá falando comigo. Não tem coraçãozinho. Duvido que vocês já foram lá no meu YouTube e se inscreveram e apertaram o sininho, porque tudo isso daqui vai pra lá. Vamos contribuir com a Ri? Bora? Então vamos lá. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas. E usar nosso tempo e nossos talentos para ficar bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar da, aspas, regras do passado, a fim de que não pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com o seu poder e conquistas. A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Uau! E percebam, ela quis se esconder. E vamos transportar isso para a tua realidade. Imagina, um vídeo do TED que alçou ela a esse exponencial, autora, best-seller, com um monte de livro publicado no mundo inteiro, e ela quis se esconder. Mas e você? Me conta. O quanto você tá querendo se esconder? O quanto você evita determinadas coisas para se esconder? Por exemplo, não vou falar de quem é, mas tem mais de uma aqui. Tem dificuldade para falar o que não tá gostando num relacionamento. E não tô falando de relacionamento de homem e mulher. Tô falando de relacionamentos de um modo geral. Tu tem lá uma colega de trabalho, um chefe bizarro, e faz uma coisa que tu não gosta e que seria uma coisa que a pessoa poderia mudar com muita facilidade. Desde que tu fosse brutalmente honesta contigo mesmo, porque não é com a pessoa que tu tá sendo desonesta, e falasse o que tava te incomodando. Ó, eu não preciso nem dizer quem é que as pessoas se entregam. Não, gente, preserve suas identidades. Eu não vou expor vocês, mas ó, a Lúcia tirou aí. Eu não vou expor, tá? Mas vocês sabem, quem eu tô falando sabe do que eu tô falando. Então vamos lá. Quando o vídeo foi pra internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Quem nunca? Depois de mandar uma mensagem inadequada, a gente quer, né, ser o hacker.
Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha vida para manter meu trabalho pequeno. Miau! Explode a caixa agora. O quanto você tem trabalhado a sua vida inteira para se manter pequena. Se conformando. Se boicotando. Ok? Gente, o quanto a gente tem medo de aparecer. Olha ela, trabalhou a vida inteira para manter seu trabalho pequeno. Quando ela se permitiu ser vulnerável, pum, estourou no mundo inteiro. Então, a minha pergunta do dia para você é o quanto você fica pulando de galho em galho, achando que isso ou aquilo é o que vai te trazer dinheiro, porque na verdade tu tá correndo atrás do dinheiro, tu não tá correndo atrás de ser feliz, tu não tá correndo atrás de ser quem tu é. E mais, quem corre atrás do dinheiro não tem dinheiro. Torne-se o convite. Gente, vamos ser bem sinceros aqui. Quando tem alguém, uma mulher, um boy, te dando muito mole, tu olha e diz, tem problema. O dinheiro, ele desconfia. Quando tu tá correndo atrás dele, tu tá dando muito mole pra ele, no sentido de viver pensando nele, viver pensando em como vai pagar as contas, e não se divertir na criação, ele não vem. Ou ele vem numa quantidade platôzinha ali pra pagar tuas contas. Tu fica vivendo de pelo menos, tu fica vivendo de suficiente. E é isso que tu quer pra tua vida? Viver de suficiente? Eu não escolho mais. Há algum tempo eu não escolho mais. Agora, o quanto tu tá disposto ou disposta a desagradar os outros pra criar dinheiro. Porque, gente, criar dinheiro desagrada os outros. Tu ter mais dinheiro que os outros desagrada muita gente. As pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. A maioria, né, gente? Mas volta pra consciência. O quanto tu tá tentando ser pequeno pra pertencer à tua família. Crenças hereditárias, crenças ancestrais. Olhem para suas famílias. Tema de casa, quem ainda não olhou a série do Netflix, Uma Nova Mulher, olhe que muda a vida. Então vamos lá? Fiquei desesperada. Eu gostava de escrever para a minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e segura. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversidade ocorreu e grande parte dela foi usada para defender essas normas que nós mulheres adoramos acreditar que já são ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na seção de comentários sobre o meu peso. Uau! E o quanto nós mulheres julgamos outras mulheres e quando a gente quer ofender, a gente não fala sobre alguma coisa como falaríamos de homens. A gente tem uma tendência a dizer, ai, essa gorda, essa feia. A gente, nós mesmas, usamos requisitos de aparência. Quando é um homem, por exemplo, um candidato político,
a gente fala sobre o comportamento dele, via de regra. Das mulheres, a gente fala sobre aparência. E isso a gente fez desde a escola. Por que tem milhares de filmes de bullying, de patricinha de Beverly Hills e etc? Porque a gente luta desde cedo para pertencer. Querendo agradar, você deixa de ser você. Percebe isso? Gente, vamos questionar essas coisas, mas não questionar de um modo pro outro. Se cada um fizer a sua parte, mudar o seu territóriozinho, essa cabecinha aqui, já tá de bom tamanho. Invista em você, no seu autoconhecimento. E pare de terceirizar. A culpa não é do outro, o outro não existe, a culpa é tua. Se tu comprou essas crianças, é teu trabalho devolver. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Tem a minha turminha que tá aqui todo dia. Então, olha só, começaram a falar sobre o peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Verdade que uma pessoa que tá acima do peso não pode se valorizar? Olha o grau de crueldade. É o que faz sentido pra ela, o peso dela é o que faz sentido pra ela. Se ela for lá e ver que as taxas dela estão saudáveis, não é da conta de ninguém. Agora, o trabalho aqui é a gente olhar pra isso, é a gente questionar isso. Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crise de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito, outro comentário dizia. Menos pesquisa, mais botox. Percebam o quanto essa mulher teve que ser vulnerável, gente. Mas o quanto doeu pra ela e o quanto dói pra gente. Quantas vezes a gente passa a se esconder por conta de um comentário maldoso que a gente ouviu lá na infância. Cuidem o que vocês implantam nas crianças de vocês. Mas para vocês poderem não implantar mais coisas nas crianças de vocês, cuidem antes de tudo de vocês. Percebam os implantes. Percebam o quanto dessas mentiras aqui de perfeição sobre mulheres vocês compraram. Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para o site da CNN. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem: "Eu sou o bastante", escrita em sua blusa. É uma imagem bonita que mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo: "Ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela, dá pra ver que não é bem assim." Uau, olha que bizarrice. E também, se eu fosse parecida com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição. O quanto você tem se julgado por elementos da sua aparência que você não gosta. O quanto essas pessoas verbalizaram coisas que você mesma diz pra você. Você já pensou o quanto você é grosseira com você mesma e que você não diria determinadas coisas que tu diz pro teu corpo, pra uma amiga? Já pararam pra pensar isso? Que vocês não dizem pros outros coisas que vocês dizem pra você sobre sua aparência? Por exemplo, tá com uma barriguinha, vai lá e diz: "Nossa, essa pochete." Ou então diz: "A minha pochete." E não permite que o teu corpo libere essa memória celular porque tu diz que é tua pochete de estimação. E, gente, vamos combinar que pochete é feio. Qual é a mensagem que tu tá passando pro teu cérebro? Que a tua barriga é feia. E qual é a mensagem que tu tá passando pra ti mesma? Que essa barriga, que é parte de ti, é feia. Tu diria pra uma amiga isso?
Não diria, porque se tu disser, eu não quero ser tua amiga. Percebam o quanto vocês são cruéis consigo mesmas e não são, na maioria das vezes, com os outros. Então, como seria a gente começar pelo amor e parar de ser cruéis conosco mesmas, com base nesse ideal de perfeição. Com base nesse ideal de perfeição que tu comprou. Seis que esses são exemplos sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas reparem em como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência, na minha maternidade. 2 tiros mortíferos inspirados na lista oficial das normas femininas. Passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma, essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e suguem a nossa vitalidade, e a vergonha é o caminho de fortalecê-los. Trata-se de outra razão, porque a resiliência à vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que ousei grandemente na minha palestra do TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência que tenho de me proteger e usar a pesquisa como uma armadura. E a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo esse livro é que desenvolvi algumas armas afiadas para lidar com a vergonha. E tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas ou por alguns dias. Então me expus, falei dos meus sentimentos com pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando sua cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer. E como seria se vocês parassem de escutar críticas construtivas de quem nunca construiu nada? Como seria vocês pararem de escutar comentários anônimos de pessoas que não se mostram? Filtrem o que entra para vocês. Nem todo mundo tem o direito. Gente, por que agora virou um mundo em que todo mundo comenta? Se tu não gosta da minha postura, para de me seguir. Isso não é pra mim, isso é pra todo mundo. Tu não gosta de um posicionamento de uma pessoa? Tu não precisa ir lá e falar pra pessoa: eu não gosto de ti, babá, deixando de seguir em 1, 2, 3. Não precisa isso. Isso é pequeno. Isso é pequeno. Isso é coisa de criança. Não sou mais teu amiguinho. Vamos crescer, gente. Não vamos usar a internet como território de ninguém. Respeitem as pessoas do mesmo jeito que vocês respeitam na vida real. Porque pra mim, Riane, isso daqui virou uma manifestação de tudo que tu gostaria de fazer na rua e que tu não faz. E daí tu ataca as pessoas. Mas a gente só recebe esses ataques se a gente não tá fortalecido, sabendo. E vamos para nossa frase do dia, de todo santo dia. Como diz a Andressa Carício, a nossa frase de todo santo dia, ela diz: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. Se valorizem, que esses ataques vão, se fortaleçam. É sobre isso.
Agora não ataquem também. Vamos lá? Como os homens vivenciam a vergonha? Tem homem aí ainda? Tem homem aí ainda? Vamos ver. Se apresentem, meninos, que agora é pra vocês. Como os homens vivenciam a vergonha? Quando pedi aos homens que definissem a vergonha ou me falassem sobre o assunto, eu ouvi: vergonha é o fracasso no trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos, não importa onde. Vergonha é o fracasso. Ó, meu irmão recebendo de mim. Gratidão, mano, por estar aqui. Vergonha é ser errado. Não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Olha o que é imposto aos homens. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo. Não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Uau! Gente, eu falei bastante sobre vergonha e homens ontem. Quem não viu, veja. Mas eu vou repetir algumas coisas porque eu acho que o óbvio precisa ser dito e repetidamente dito. E o quanto esse machismo que nós mulheres temos também interfere na vida dos homens. Que homens não choram, que homens não podem ser sensíveis, que se alguém brigou contigo no colégio, vai lá e bate mais. Se tu voltar chorando pra casa, tu vai apanhar 2 vezes, na rua e de mim. Os meninos ouviram isso. E que tipo de sociedade e que tipo de coisa a gente pode esperar de homens que vieram com essas feridas emocionais? E o quanto vocês que são mães têm que cuidar para não implantar isso. Uma sociedade, uma cultura de violência. Homem pode chorar, homem pode ser sensível, homem pode sim fracassar. Porque fracasso é só uma forma nova de não fazer que tu aprendeu e tu pode escolher diferente. Um fracasso não define ninguém. Uma derrota não define ninguém. Porque a gente pode escolher diferente todos os dias. E a gente pode criar de novo. E a minha missão pro mundo tá sendo criada. Vocês podem ver que tirando isso daqui da manhã eu tô super sumida. Porque vem algo muito grandioso por aí. Porque eu escolho que pessoas saibam do seu valor e saibam que elas podem ter dinheiro de forma abundante. Mas não vai ser dizendo pra você só: dinheirinho, seu lindo, vem em mim. O que você requer para que o dinheiro apareça? Isso é raso. Eu vou ensinar para vocês inteligência emocional para a criação de dinheiro. Mas antes de eu fazer isso para vocês e ensinar isso para vocês, eu tô me testando. Eu tô me testando exaustivamente. Exatamente, olha o meu irmão me falando. Já fracassei várias vezes, mas foi tentando acertar sempre. E por isso aprendi como não errar novamente. E enquanto a gente tá vivo, a gente vai ir escorregando aqui e ali. Mas não pode deixar que isso te defina. A minha missão é mostrar para as pessoas que elas podem ter vindo de uma família pobre. Mas que uma família pobre não precisa ser perpetuada.
Eu quero mostrar para as pessoas inúmeras formas de fazer dinheiro, mas antes disso, precisa ter coragem. Coragem para criar. Porque tu te contentar com um fracasso não vai te deixar criar dinheiro de forma abundante. A tua memória celular de medo vai estar ali toda vez que tu tentar um novo negócio. Gente, nunca teve tanta possibilidade de ganhar dinheiro nesse mundo. Aqui pela internet. Nunca teve tanta. Tu pode ser social media e fazer os cards para as pessoas. Tu pode fazer pacote de Canva. Tu pode fazer digitar e-book. Gente, tem muita possibilidade. Agora, se tu deixar que o teu fracasso te defina, tu não vai criar dinheiro. Tu não vai criar relacionamento. Porque se um te traiu, tu sempre vai ser traída. Tu não tem coragem de ir pro front de novo. E quem tá falando pra você é uma pessoa que já se contentou com muito pouco. Escolham mais. Tenham coragem de escolher mais. E, gente, quando a gente escolhe mais, vem pessoas e dizem: ah, mas isso é perigoso. Eu ouvi de duas pessoas recentemente: ai, é muito perigoso isso que tu tá fazendo de mercado financeiro. É perigoso? É, pra quem não estudou, pra quem não sabe. Tudo é perigoso pra quem não escolhe. Tudo é perigoso pra quem deixa o medo falar mais alto. Parem de terceirizar. E agora eu voltei a ser fofa porque, né, eu sou fofa, né? Vamos falar dos homens? Gente, eu sou empolgada, sou intensa. Então, se tu não tem estômago pra aguentar uma pessoa intensa, amor, aqui não é lugar pra você. Continuaremos amigos, mas aqui é intensidade pura. Basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa. Não seja considerado um fraco. Sempre que meus alunos da graduação vão entrevistar homens, digo a eles que se preparem para 3 coisas: histórias do tempo do colégio, metáforas de esportes e palavras maricas ou qualquer outro sinônimo. Porque isso é um xingamento para homens, né? Quando comecei a escrever sobre minha pesquisa com homens, usei a imagem de uma caixa para exemplificar como a vergonha aprisiona os homens. Assim como as exigências sobre mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras, perfeitas em tudo, principalmente na maternidade, a caixa tem regras que dizem aos homens o que eles devem e não devem fazer e quem eles estão autorizados a ser. Mas para os homens, todas as regras ecoam no mesmo mandamento: não seja fraco. Nunca me esquecerei do que disse um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe ele mostrar a caixa. Mesmo sentado, dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse: imagine viver assim. E foi se encolhendo, fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu: nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair, dando soco nas laterais da caixa na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções, ou desistimos e deixamos de nos importar. Nesse ponto, ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiam, dava para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar. E sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias de sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância e se encolheu
um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando ou desenhando. Uau! E aqui cabe um mega comentário. Bom dia, bom dia, bom dia para as que estão chegando. O quanto os homens, por força do vocês têm que prover, tem inclusive a sua masculinidade questionada quando estão sem dinheiro. O quanto eles se sentem menos, se escondem, mentem, vivem uma vida fantasiosa para provar algo que eles não estão conseguindo ser. E para o homem em potência, guarda muito relação com o dinheiro. Então, quando o dinheiro de um homem não tá legal, via de regra, ele se sente imperfeito. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é: olhem para os homens da vida de vocês, irmãos, pais, amigos, com um olhar de amorosidade e percebam o quanto esses homens escutaram de coisas assim como nós. Porque hoje a gente vê muito falado, curar o meu feminino, curar o meu feminino. A gente se relaciona, homem e mulher. Adianta curar um feminino se a gente não permitir e não for o convite para que o masculino seja curado? Como seria a gente olhar com esse olhar de amorosidade para os homens e não sobre o olhar de julgamento de que a vida dos homens é mais fácil? Não é. A diferença é que eles tiveram que, mais do que nós, ficar preso na caixa e guardar as emoções. A gente ainda pode chorar na rua, pode chorar pra uma amiga que não é feio, né? E pra eles disseram que é feio ele chorar. E aí, eles vão ficando, se sentindo como esse menino que a Brené citou aqui. Então, em todos os lugares, tempo, espaço, dimensões e realidades em que vocês acham que a vida de vocês, mulheres, é mais difícil do que a dos homens e ficam se comparando, vamos revogar, retratar, renunciar, destruir, descriar tudo isso? Sim, em todos os lugares em que os homens compraram o ponto de vista da sociedade de que eles não podem chorar e eles não podem ser vulneráveis. Vamos destruir tudo isso? Sim? Gente, olha isso. O menino contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados nas geladeiras e disse em tom debochado para seu pai: "O que é isso? Você está criando um artista afeminado agora?" Depois disso ele me revelou: seu pai, que sempre se colocara de forma neutra em relação à sua arte, o proibiu de continuar estudando pintura. E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, concordou que aquilo era, aspas, coisa de menina. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior, aquele episódio cruel. E desde então havia sido a última coisa que desenhara. Olha que absurdo! Olha o quanto a gente compra. E percebam, não foi ele que comprou. Os pais dele compraram a vergonha de ter um filho, como disse o tio, afeminado, e proibiram uma pessoa de exercitar seus dons, talentos e habilidades. E isso vem para trazer uma questão aqui. O quanto você comprou ponto de vista que determinada coisa é para homem e determinada coisa é para mulher. E se você pudesse escolher tudo, o que você escolheria? Se você pudesse liberar esses pontos de vista de que algo
é pra você ou que não é pra você, o que você escolheria fazer? Sai do rótulo, sai da caixa. Tira a massa de modelar do potinho. Você pode ser o que você escolher ser. Sejam generosas com os homens. Não pensem, não sejam egoístas a ponto de achar que só a gente sofre. Tem muito homem vindo para se trabalhar. Tem muito homem escolhendo vir para o autodesenvolvimento. Gente, sejam o convite. Quando um homem vê que tu é transformada pelas tuas atitudes, eles vêm para cá. Meu irmão tá aqui. Sejam o convite, nem que seja ficando ricas. Porque às vezes os homens não acreditam nessas essas coisas que vocês fazem. Gente, eu não faço constelação com homem que a mulher marcou, seja a mulher. Ó, a mulher pode ser a esposa, a namorada, a mãe. Eles têm que vir por ele mesmo. Olhar para o seu sistema é um ato que começa com a própria pessoa marcar. Então, se uma mulher, não, eu quero dar de presente pro meu filho, pro meu irmão, pro meu marido, não vai dar, amor. Escolhe outra consteladora. Porque olhar para o sistema é um ato de escolha da pessoa. Ó, a Silvia falando, já tive um relacionamento que não deu certo porque ele não soube lidar com o fato de eu ganhar mais que ele. Nossa, que beleza que veio essa energia, Silvia, gratidão. Será que só ele não sabia lidar com isso? Porque muitas vezes a gente também não sabe. A gente também não sabe. A gente olha no outro, mas é um espelho. Onde tinha em ti algo desse inconsciente coletivo que reverberava tanto em ti como nele. E por que eu digo isso, gente? Eu não conheço a história da Silvia. Mas quando a gente atrai alguém com isso, ainda tá vibrando isso dentro da gente. E nós, mulheres, temos muito isso. De que os nossos homens, pra gente admirar e pra perceber potência e proteção, eles têm que ter mais dinheiro que a gente. Isso tá implantado, não sou eu que tô dizendo. Então, gente, vamos olhar pra isso. E um relacionamento... Isso pode ser importante, mas, Silvinha, devia ter mais elementos pra não dar certo, né? 7h15, dá tempo de ir mais um subcapítulo. 2. Vamos lá. Grandes e todo-poderosos. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais associo a tudo isso a imagem da caixa daquele universitário. Os meninos já nascem dentro dela, mas quando são pequenos, ainda podem se movimentar um pouquinho. Podem chorar e se agarram à mãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas não seja fraco. Agora também inclui: é melhor você ser grande e todo-poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse: é estranho. Meu pai sabe, meus 2 amigos mais próximos sabem, mas minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco de praça e procuro emprego. Uau! O quanto
estar envergonhado por estar desempregado, faz com que esse homem minta para a parceira, porque ele vai se sentir menos másculo frente a ela por estar desempregado. Percebam, meninas e meninos, o grau de sofrimento por conta da vergonha de algo que não foi causado. E ontem eu ainda falei em desemprego. Gente, desemprego é simplesmente, não é uma rejeição pessoal. É teu serviço, eu não escolho mais receber o serviço que tu presta. Gente, isso, não deixem que um desemprego te defina. Todo dia tem gente precisando de casa para ser limpa, grama para ser cortada, serviço na internet. Criem possibilidades. Desemprego é uma coisa que nunca me preocupou. Não passa no meu horizonte. Não passa no meu horizonte. Sabe por quê? Quando eu escolhi que eu ia advogar de um jeito diferente, só para quem eu escolhesse, só por coisas que me dessem prazer ou que eu acreditasse na causa, que foi esse o meu processo antes, né? Eu ainda tenho processos, mas só os em andamento, não pego novos. Eu fiz uma lista de coisas que à época eu sabia fazer. Hoje eu tenho no mínimo mais 20 habilidades. Gente, olhem o exemplo do Rick Chester. Comprar água num lugar por um valor e vender por tanto em outro. Verdade que um desemprego ou a falta de criar dinheiro da forma como ele imaginava faz com que ele seja desleal com a esposa a ponto de mentir, sair todos os dias como tivesse ido trabalhando. E olha o quanto para os homens tem esse implante da potência em relação ao dinheiro, ao trabalho, que o pai sabia, os amigos sabiam, mas a esposa, a parceira de vida dele não sabia. E o que eu tô falando não é só uma deslealdade dele. Muito provavelmente é uma deslealdade dela. Porque assim como a Silvia falou antes, que teve um relacionamento que terminou por conta de ela ganhar mais, o que eu disse pra ela, provavelmente ela tinha isso. E provavelmente a mulher dele vincula potência a dinheiro, a trabalho, a sucesso profissional, a ponto de ele não confiar nela. E verdade que alguém casa com outra pessoa por conta disso? Se casa pelos motivos errados, né? E aí, esse casamento não terminou por conta de um desemprego. Ele já terminou porque tinha crenças erradas entre as pessoas. E muitos casamentos, sim, terminam quando um dos dois fica desempregado ou quando tem uma quebra financeira. Enfim. Não vamos entrar no tema relacionamento de novo, né, gente? Porque não é minha especialidade. A minha especialidade é justa essa, noiva em fuga. Então, ele disse: a expressão no meu rosto deve ter deixado transparecer o que passava pela minha cabeça. Como ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo? E sem esperar pela próxima pergunta, ele mesmo respondeu: ela não quer saber. E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego e só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria a sua maneira de me enxergar. Ela não está interessada nisso. E quantas vezes as pessoas mentem pra gente porque elas têm medo de como a gente vai enxergá-las. Quantas vezes no início de um relacionamento a gente quer bancar a perfeitona, nossa, toda linda, tá sempre maquiada, arrumada, impecável.
e depois se larga. Não é um personagem também? Então vamos parar de julgar o coleguinha, o parceiro, a amiguinha, e vamos olhar para onde a gente também fez esse tipinho. E pelo jeito vocês não estão gostando da minha leitura de hoje, que eu não vejo um coraçãozinho subir. Ai, gente, vocês são muito mal agradecidos. Ai, tô brincando. Mas assim, como pode melhorar, né? Pelo menos depois que eu botar isso daqui, vocês vão lá, comentem, compartilhem, vão lá no YouTube, comentem também. Quero ver a falta que vocês vão sentir de mim, falar que nem mãe. Quando eu morrer, vocês vão me valorizar. Quando eu for viajar agora e não sei se vai ter leitura, quero ver a falta. Vocês vão ficar com abstinência de mim. Eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães, irmãs, namoradas e esposas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade, ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados e se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes. Suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura a barra quando eles falam. Uau, isso é verdade. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se, haja feito homem. Joy Reynolds, um dos meus mentores, me disse certa vez durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade: os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável e acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia vergonha de sua mulher por causa de dinheiro. Olha aí, Silvinha, é pra ti hoje isso. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: acabo de ver a casa nova de Katie. É uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos sonhos. E ainda por cima, ela vai parar de trabalhar o ano que vem. Ele me confessou que a sua reação imediata foi raiva. Então ele iniciou uma discussão com a mulher a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, ele falou: foi por vergonha. Porque ela tinha que dizer aquilo. Eu sei, é porque o marido da Katie ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela. Eu não tenho como competir. Percebam que quando um homem recebe uma informação dele, o instinto de competição dele fala mais alto. E ele acha que a mulher dele, e ela tá realmente instigando ele para que ele faça mais. Quando lhe perguntei se ela achava que fora a intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu: não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim, mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar. E quantas vezes a gente não faz um comentáriozinho maldosinho, inocente,
a crítica construtiva do que a gente tá colocando para os homens. Percebam isso, gente. Todas nós já fizemos isso. Com pais, com maridos, com irmãos, com amigos. E principalmente no território dos relacionamentos, porque é onde a gente tem mais intimidade para atingir. Então percebam que a gente está pedindo que os homens sejam vulneráveis, mas a gente está pisando neles quando eles se abrem com a gente. E daí é mais uma memória emocional, é mais uma ferida emocional que a gente coloca nesses homens. Verdade, vocês querem que os homens de vocês sejam vulneráveis ou vocês vão fazer que nem as mulheres, a mulher ali que não queria saber que o cara estava desempregado há 6 meses. E ele conhecia ela. Ele conhecia a ponto de saber como lidar. Então, que mensagem a gente está passando para as pessoas que elas se sentem mais confortáveis em mentir pra gente do que falar a verdade? Que mensagem a gente está passando? Que se elas se mostrarem de verdade, a gente vai correr? E aqui sem julgamento. É simplesmente trazendo reflexões. E vocês não pensem, gente, que eu assisto isso daqui de novo e eu reflito tudo que eu tô falando, porque vem na hora. Aqui não é nada estudado, ensaiado. Vem tudo na hora. E ontem eu implementei um novo hábito aqui, que antes de terminar a nossa pedalada da consciência, eu vou abrir uma página do Despertar da Imaginação e ler para vocês o que tiver. Então acabamos o livro A Coragem de Ser Imperfeito de hoje e vamos para uma frase, uma contribuição do Despertar da Consciência, do Despertar da Imaginação. Uau! Olha só, gente, é muita energia. O versículo que tem aqui é Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles também, pois esta é a lei dos profetas. Aqui segue a maneira como uma amiga artista perdoou a si mesma e viu-se livre da dor, da irritação e das inimizades. Ela, sabendo que nada além do esquecimento e do perdão é capaz de conduzir a novos valores, lançou-se em sua própria imaginação e escapou das prisões dos seus sentidos. Então, tudo que quiser que os homens vos façam, assim fazei de vós a eles também. Feito, minha gente! Até amanhã. Façam um lindo dia. E depois comenta lá se gostou, compartilha, me curte, me lança. Beijo, façam um lindo dia.